Tá começando mais um Xablau. Eu sou a Thay Chagas e hoje eu tô muito bem acompanhada, não de uma, não de duas, mas de 3 pessoas. Eu quero um super aplauso da nossa plateia de 3 pessoas. Estou falando de Fresno! Vamos somar esses aplausos aí, cara. Bom. Agora tem 6. Bem-vindos! Beleza. Obrigado. Aê. E aí, tudo bem com vocês? Vocês são da casa já, né? Pra falar a verdade, não tá tudo bem, não. O cara desabava muito assim. Não, tudo bem, gente. Segundinha de Deus. Maravilha. Viemos de um Obrigado. excelente fim de semana com um show maravilhoso no Rio de Delícia. Janeiro. Exatamente. E teremos um show também amanhã. Véspera de feriado, Quarta-feira, que é a véspera de feriado. Santo André. Então, estamos Minha numa- terra, numa Santo época boa. André, minha Sério? terra. Olha aí, Vai no vamos show? lá, Sério? vamos lá. Eu vou. Vamos lá? Vai? Então Eu tá. vou, Convidada. eu vou. Onde Ingresso vai ser? VIP. Vai Então ser tá no bom. Aramaçã. Camarote. Adoro Aramaçã, do Com lado de casa. CPM 22 ainda. Do lado de casa. Vai ser Vamos uma bela nessa. night. Arrasou. Então agora vamos falar do que as pessoas querem que fale, né? Eu gostei mais dessa parte. Amor. Vocês lançaram a segunda parte do álbum de vocês em setembro do ano passado, certo? E aí vocês vêm trabalhando ele esse ano todo. Lá no início, quando vocês lançaram, uma das participações que vocês tiveram foi a da Pabllo Vittar, que deu o que falar positivamente. Como que vocês fizeram essa escolha e a curadoria pra convidá-la? A Pabllo insistiu muito. E aí eu falei, não. Aí ela mandou um Pix no valor de R$1.800. Aí eu falei, tá, agora tá, né? Agora tudo bem. E aí ela entrou. Não, mentira. Cara, a gente... É que quando as coisas saem e a gente divulga, às vezes parece que rolou... Às vezes parece uma coisa super institucional e super pensada e super... Não, porque isso aqui vai ser estrategicamente importante, porque não sei o quê. Quando, na verdade, a gente só seguia pelos laços que a gente tem com as pessoas, pelo quanto a gente gosta das pessoas. O principal, acho que é quando uma música acaba sendo feita ou começada, parece que a música, às vezes, pede a voz daquela pessoa e a gente vai atrás. E, principalmente, se a gente tem uma relação com a pessoa, a gente vai lá atrás mesmo. E quase sempre, assim, que a gente convida... É tão certeiro, assim, a música que a gente chama tem tão a ver com a pessoa que a gente acaba chamando, que parece que a coisa se faz sozinha, assim, né? A gente nunca teve, pelo menos, aquela pressão do tipo, essa música aqui é boa, mas precisa de um feat pra gente trabalhá-la, né? E na verdade, eu acho que a música vai pedindo isso, assim, e no caso da Pabllo foi justamente isso, aquela música tinha a ver com a cara dela. E ela é uma notória fã de Fresno. E a gente... Só que assim, eu acho que ali é um ponto de encontro, assim, entre as duas sonoridades, né? É o mais feliz e divertido que a gente consegue ser. E talvez o mais triste que ela consegue ser. E aí virou isso. E teve uma relação prévia a isso também, que foi na pandemia ali, né? Sim. Quando o Lucas gravou Disque-me na Twitch, eu acho. Isso, E aí começou a rolar esse papo aí. Tanto que a gente lançou o nosso cover de Disque-me também, a gente lançou oficialmente. E aí culminou nessa participação que tá aí no Deu disco. super E teve um certo. show. O show teve do Turá show. no meio do ano passado foi com a participação da Pabllo. Inclusive, foi a única vez... Ó, essa música é tão dela que foi a única vez que a gente tocou ela ao vivo. Foi com a participação Foi com dela. a Pabllo. Porque sem ela não teria como. Não tem como, Não é. teria A parte como. Ia dela fazer é o que mó com a grande, participação? Teria que levar ela em todos Eu ia os gritar? shows. Não. Vai rolar mais É. aí, com certeza. Mas eu acho que Tô o Vavo cantando meio grave assim. Imagina. Abracadabra. faz um dragzão e vai. Eu topo. Força na peruca total. A primeira parte do álbum foi um sucesso já, mas a segunda foi intitulada pelos fãs como Album of the Year, que eles colocaram Ah, é? a hashtag AOTY. certo? Aham. Que é o Foi a álbum gente do que ano. inventou essa hashtag. Foram vocês? A gente que forçou os fãs a falarem que é isso. Não, mentira, foram eles. E por quê? Tem algo tão diferencial assim da primeira parte pra segunda? Eu acho que não existe um diferencial. Uma coisa que é constante na Fresno é que todo álbum que a gente lança É um sucesso. para nós... Não é nem isso. Para nós, todo álbum que a gente lança fala assim, tá, isso aqui é o nosso... É o nosso melhor, é o nosso manifesto máximo do que a gente é capaz de fazer e do que a gente aprendeu e do que a gente se tornou. Então, a gente sempre sai com essa cara de assim, beleza, melhor disco da história da banda. Nem sempre esse discurso vai estar se comunicando com o fã ou com as pessoas que estão conhecendo e tal. E às vezes até demora, assim, rola um descompasso, né? Às vezes tu lança um disco que a galera estranha no começo e depois ela engaja. Então, mas é que com esse, assim, a gente foi bem feliz nessa sintonia com o público de lançar um negócio que a gente sabia que a galera ia gostar. E também, mais do que jogar para o nosso público, né? A gente costuma também jogar para novos públicos, para conquistar novos fãs, né? Inclusive, o disco ele foi lançado em 2 metades. E aí a gente até teve a fase que a gente começou a sentir que a segunda metade não estava tão boa quanto a primeira metade. Precisávamos
fazer mais músicas. E aí mudou música e mexeu, porque é isso, né? A gente não trata como ele falou agora, a gente não trata como metade, a gente trata como uma coisa que tem que ser tão boa ou melhor do que a primeira. E você falou aí uma coisa que eu nem sabia que a galera tinha gostado mais da segunda metade. É, filhão. É porque teve o lance de uma reparação histórica aí também, Teve. segundo a galera, né? Que é a música de vocês com NX0, que demorou muitos anos, mas ela chegou. E aí eu queria saber, realmente lá em 2008, 2009, 2010, existia rixa entre as bandas mesmo ou era mais uma rixa entre os fãs das O bandas? cara Até quebrou hoje existe, o cara né? quebrou um dedo do Vavo Até hoje antes do existe, show pra a ele não gente- conseguir tocar no show. A gente é inimigo, assim, mas a gente viu que comercialmente valeria a pena fazer isso. Diga eu, Os cara. cortes vão ser só as mentiras ditas. Tanto que a gravação tiveram que separar em 2 estúdios O mainstream diferentes. pede esse Aí tipo de eu coisa. meio que me dou bem com um membro só, não vou dizer qual é. E aí rolou essa coisa assim, mas a gente não é nem um pouco amigo, a gente se odeia bastante. Desde Acho que vai sempre. continuar assim pra sempre. Os caras não param, Inclusive os bicho. fãs, assim, que tem uma rixa, continuem com essa rixa. É tudo verdade. Aumentem ela. A gente ama aquela galera ali, a gente Não, é fala brother demais. Não, é real, é real. Não, assim, é sério, isso não existe, cara. É muito engraçado ver isso e aí, tipo, no outro dia eu ligo pro Fih e aí vamos tomar uma cerveja, sabe assim? Tipo, isso não existe, assim, a gente é muito brother. E foi uma coisa pra coroar essa amizade, na verdade, né? Que eu acho que já tinham gravado, acho que uma música que era do Lucas e até do Tavares também, mas de tocar junto, assim, foi a primeira e pô, já era pra ter rolado há muito tempo, né, É velho? que eu acho que na época ali, quando a gente era criança, quando a gente Tudo era começou a fazer sucesso ali, Fresno, NX0, eu acho que o maior desafio, assim, era de fato uma banda se diferenciar da outra, assim, porque a mídia, as pessoas, até a própria gravadora, assim, colocou muito tudo no mesmo saco, né? Eu sempre achei as bandas bem diferentes, mas acabaram fazendo uma comunicação de que tudo aquilo fazia... A gente fazia parte de uma mesma coisa, mas estava longe de ser a mesma coisa. E aí eu acho que na época talvez o interesse nosso fosse justamente assim, não, porque a gente faz um som mais assim, eles fazem um som mais assim. E essa diferenciação que foi ocorrendo com todas as bandas, assim, naturalmente cada uma foi se aprofundando em alguma coisa. Só que aí hoje a gente percebe que aquilo era uma besteira. E tinha a dupla de rixa, né? Era Fresno e NX0, aí era Cine, Restart, eram duplas muito específicas, assim. Cine e Dificilmente Restart são mudavam. inimigos até hoje, eu vi eles brigando ali na Haddock e Lobo. Eles ainda que se na odeiam real, muito, eu né? acho que na real isso é uma coisa muito colocada de fora pra dentro, assim, né? É, os fãs É. se engalfinham Minha mais banda é do que melhor as do que a bandas. sua. É, tipo isso. Aquela coisa de votação, tinha muita votação na Tinha época, aí os muito. fã-clubes se matavam e os caras estavam tudo no Milo aqui, É, tipo, curtindo bebendo. junto. É. Não, e é real esse lance das votações, assim, é muito a minha época. Uhum. E aí, você ficava Em quem tu votando... votava? Eu era fã de Restart. Sério? Ah, ó. Vou contar Eu era pros caras mais do Cine. colorida do que emo. Entendi. Vou contar pros caras Eu, do Cine. Peraí, nossa, vou mandar quem uma era mensagem. fã de Contar Cine, eu pro dono da falava rádio. Restart muito melhor. Sempre falei, eu era assim também. Ou seja, os caras estavam lá no Milo e Tava agora- todo mundo tocando junto e a galera se Exatamente. matando ali. E aí, de fato, você não sabia quem ia ganhar. Hoje é até mais fácil, assim. Tem fã-clubes muito maiores e muito nichados. Mas naquela época você não sabia, era uma Copa do Mundo das bandas ali. Quem vai ganhar? E aí outro ganhar, virava uma treta Bons e tal. tempos. Excelentes tempos, né? Que voltem. Mas voltando a falar da música de vocês com o NX0, o Lucas comentou sobre tom de voz nas músicas, que a da Pablo encaixaria muito e tal. E é bizarro quando entra a voz do Di, o quão igual a você ele canta nessa música. Porque ele faz a mesma pausa, no mesmo tempo, com a mesma respiração, aí depois ele volta, faz um pouco do Di Ferreiro dele mesmo, e aí ele Sim. volta e entra no seu tom. Isso é muito Teve legal. trechos, assim, essa música existia uma demo dela que era só eu cantando. E quando a gente vai gravar uma outra pessoa, uma música que a gente fez, é muito importante tu deixar aberto para aquela pessoa vocalizar aquela coisa com a voz dela, assim. Até que essa música, o começo do verso dela é bem duro, né? Então não tem como muito fugir disso. Não dá pra chegar assim, meio Roberto Carlos e chegar atrasado, assim. É aquela coisa mais malemolente, assim. Então, assim como se tu botar eu pra cantar uma música do NX0 que tem as terminações de frases deles, vai parecer que é o NX0. Então, assim, porque cada banda tem muito uma assinatura, né? Um jeito de finalizar os versos, de construir melodias. E tanto que quem trouxe uma coisa diferente foi o G, né? O G nem tava no Brasil e eu falei, grava umas coisas aí. Tanto que às vezes o fã que não ouve com muita atenção, ele não percebe que tem a voz do G também na música. Mas super tem. Ele botando as coisas do jeito que ele sempre põe no NX0. E eu acho que foi ali que deu aquela amarrada final, assim, de parecer de fato uma música que é uma combinação das duas bandas. E essa música vai ter um clipe, né? Eu só sei que dá a Sim. informação de que vai ter um Opa. clipe e tem Serginho Groisman. Isso. E eu quero É, saber por quê.
porque é legal. Essa é a resposta pra tudo que a gente Porque faz. como a gente briga muito, ele vai ser o cara que vai ficar meio que intermediando assim, pô, não É, briguem com ele. O clipe é um ringue. Não. Assim, a gente teve uma fase de que a gente foi uma grande exposição, assim, de mídia, de fazer televisão o dia inteiro, e vai no Raul Gil, e vai sei lá onde. Mas a gente não pegou um momento que eu considero um momento muito de ouro da TV, que é o dos programas de auditório dos anos 90. Que era bem mais caótico, rolava aquela coisa, não, se tá dando audiência, fica aí, Fala sabe? aí. Era muito solto, assim, né? E hoje eu fico pensando na coragem que tinha as pessoas que abriam câmera 4 horas durante um domingo, você vai, meu, deixa aí, faz o programa aí. Então, a gente não viveu muito isso, assim, a gente não viveu o programa livre, por exemplo. A gente, quase todos os programas que a gente fez, esse de auditório, a maioria que a gente fez era gravado. Então aquela adrenalina do ao vivo é um negócio muito louco que a gente não viveu. E a gente resolveu fazer um clipe recriando Simulando. a atmosfera da época, com as câmeras da época, com o apresentador da época, que ainda é um apresentador, ainda é um grande amigo nosso, que é o Serginho. A gente inventou um programa fictício, mas que é claramente baseado naqueles programas de auditório dos anos 90, que ia os artistas lá e tinham que responder umas perguntas constrangedoras do público, e viraliza muitos vídeos assim pra mim, e aí eu falei, cara, vamos fazer exatamente isso, só que aí vai ser o Fred NX0, e foi o que aconteceu. E já tá gravado, Já tá gravado, e vai sair gravado. muito em breve, muito em breve. mas sem data. Muito em breve. É mas- maio, estamos Maio. em maio, vai ser em maio. Fiquem ligados no Frenesi Total. É isso aí. Qual foi o momento mais difícil da carreira de vocês? Porque de todas essas bandas que a gente falou, todas elas se puseram um fim. Até voltaram pra uma turnê nostálgica e tal. Não é o caso de vocês. Quase É sim, galera, eu queria acabar a banda. Mas quase que exclusivamente de vocês esse caso, né? Teve momento, acho que cada um teve a sua fase difícil aí, mas assim, eu procuro enxergar o ofício de fazer música como, pelo menos no nosso caso, né? A minha vida, ela não pode depender disso, porque música é o que eu gosto de fazer. E hoje é o que eu gosto de fazer e também é o nosso sustento, é o que nos possibilita fazer todas as coisas que a gente faz. Mas precisa ser algo que eu faria mesmo se isso não fosse o nosso sustento, mesmo se o Guerra fosse advogado, ou fosse publicitário, o Vavo fosse chapeiro, e não, o Vavo é o único da cara NASA. que de fato tem curso superior aqui nessa banda. E Ou aí, seja, se nós três fomos presos. eu acho que é, eu que eu vou acho ter que é uma lenda cela isso aí, eu especial. acho Eu que é acho que lenda não isso tem aí. mais isso. Até Tinha, o mas Collor não tá tem numa mais. cela fedorenta lá. Isso é o maior papo. É lenda. Acabou já. Aí, Então não serviu pra nada pra faculdade. não serviu Não. pra Não absolutamente lembra nada. Não. Só pra tu fazer conta de 3 dígitos em É. 5 segundos. Concurso público também, né? Os concursos aí, que é qualquer curso superior. E aí, então, o que eu posso dizer é que, olhando assim pra trás, O cara é triste. 4 anos. Não, acabou Perdi de mó matar um tempo. cara aqui na Augusta. É só questão da polícia subir o prédio. Tudo sim, porque eu quero conhecer a cela especial. Não vai ter. Fala que foi o Rodrigo. Como é que é o cara que é parecido contigo? Esses caras não têm limites. Fala que foi o limites. Juninho Pernambucano, que tá tudo certo. E aí, por que que quando eu olho pra trás e percebo momentos em que, de fato, a banda, comercialmente, não tava virando muito, que a gente tava fazendo shows que quase não se pagavam, que as pessoas perguntavam pra gente na rua assim, legal, eu adorava a sua banda quando ela existia, e coisas assim. Quando eu me lembro desses momentos, eu me lembro também que nesses momentos, que foi ali 2015, 2016, 2017, cara, a gente na nossa cabeça a gente estava fazendo o melhor disco do mundo, tocando as melhores músicas do mundo, fazendo shows que a gente se divertia, que a gente gostava e que coincidentemente, casualmente, a gente voltava com nenhum real para casa, assim, mas todo mundo também meio que sem precisar se organizar tanto, só todo mundo percebeu que precisaria se virar um pouco ali e até cavocar novas oportunidades que traz aprendizados que a gente de fato aplica na banda, mas então assim, os piores momentos eles foram meio ok, assim, não foi tipo assim, nossa, sabe, de passar um tempão achando que é o fim do mundo. Isso eu falo pra mim, o Valvo ficou 3 anos querendo todo acabar a mundo. banda e a gente não deixou ele sair. Não, na real é isso, cara. A gente sempre tava curtindo. É bom ele falar isso, porque realmente eu não me lembro de um momento que eu tava tipo, putz, não quero fazer isso. E a gente enxergava as coisas pequenas também, achava o máximo. Tipo, um show que tinha um pouquinho mais gente, assim, pô, foi foda massa. aquele. Então não ficava... Eu acho que o que faz com que coisas aconteçam, bandas acabem, às vezes é um grande período em que nada legal acontece. E estagnado Pensa só. criativamente, eu acho que Também. a criatividade, ela move o bagulho, assim. E no caso da Fresno, ela moveu muito, assim, porque criando, fazendo, e a gente sempre... Inventando umas coisas. Quando você
cria coisas, assim, você tá sempre apaixonado por aquilo, assim. Então nunca perdemos a paixão pela banda, assim. Acho que é isso. Não, eu ia dizer que sempre, mesmo nessas fases mais difíceis, sempre aconteceram coisas muito legais com a gente. Eu acho que o melhor exemplo... Não, eu ia dizer que o melhor Quando eu exemplo... entrei na banda, É isso que eu ia inclusive... contar. A banda ali vivia um momento ali, a gente tinha saído da gravadora, tava bancando tudo no nosso bolso, trabalhava pra caramba, todo mundo resolvendo tudo ali, colocando a mão na massa. Uma fase, entre aspas, meio difícil. Voltamos a ser underground, né? Total. Voltamos a ser underground, independente, porém, em 2013 a gente foi representar a América Latina na premiação da MTV na Europa. O Guerra tinha entrado uma semana primeiro antes na compromisso. banda. Primeiro compromisso. E o segundo compromisso foi fazer o Esquenta com a Regina Casé. Eu só sabia uma música e me mudaram a música, eu tive que pegar o MP3 player do Valve e ir no banheiro pra Porque tirar a música. eu conheci... Te juro, tipo assim, na hora, assim, pega aí. Porque eu tinha um amigo de infância que era amigo da Regina Casé, e aí mandei as fotos de um clipe que a gente fez, que a gente mandou um balão lá pro espaço e fizemos umas imagens, o que na época foi muito revolucionário, assim, pra galera que gosta de clipe e tal. E isso, então assim, pô, se for pensar friamente, era um momento que, mano, você tá fazendo, sei lá, quase nenhum show por mês, e esse show não dava nada, e às vezes, e ao mesmo tempo, assim, pô, tava rolando as coisas, entendeu? Então, assim, não teve uma vaca magra que durasse tanto. E mesmo assim, mesmo que rolasse aquela coisa assim, ó, tá, meu, inviável esta empresa existir, vamos só gravar. Mas sabe, a gente meio que ia continuar tocando, ia continuar gravando, ia continuar fazendo as coisas, porque meio que foi isso que fez a banda durar 25 anos e vai durar mais, sei lá quantos anos. Então, não tem porquê. Assim, o grande lance é gostar do que se faz, porque aí tu faria até de graça. Vocês entendem que não é constante. É. Toda hora eu Não, mas agora tem que ser mesmo. constante, que eu tô financiando uma casa. Agora já faz um tempinho, São já pode 30 ser. anos, eu preciso de 30 anos de vacas muito gordas. De constância. É. Vocês conseguem ver uma diferença brusca dos primeiros álbuns da Fresno pra esse último? Eu nunca fui embora. A minha filha consegue ver, né? A minha filha ouve, pai, eu não acredito que isso é tu cantando. Que merda isso aqui. Ela fala? Não, ela não fala que merda. Ela fala assim, nossa, não parece tu. Mas ela, obviamente ela está dizendo assim, isso não tá legal. Ou isso tá tipo... Tá muito bruto, digamos assim. Mas é muito diferente. E a Fresno é uma das poucas bandas que tu vai lá pegar o primeiro disco e ele é muito mal gravado, ele é muito tosco, ele é muito... E está disponível, a gente E jamais está escondeu. disponível, é A isso gente que eu tô jamais falando. escondeu. Pra tu encontrar uma gravação velha de quando os Beatles não sabiam tocar, tu não vai encontrar, porque sumiram com elas, né? Tipo assim, antes deles irem pra Alemanha, fazerem 100 shows e aprenderem a tocar. Então... Como é que... Então, assim, mas a nossa tá lá, é público, assim. Inclusive, eu gosto que seja público. Eu gosto que as pessoas vejam assim, meu Deus, que tosqueira isso, porque... Melhorou? Os piá de 15 anos no colégio fazendo música, né? E algumas coisas não mudaram ali, que é tipo isso. Porra, quando a gente lançava a nossa demo, que tá aí, procura aí, o Acaso do Erro. É uma demo que tá lá... E, assim, é bem caótico, como toda banda de adolescentes deve ser, assim, e tá lá. Então, assim, é muito massa que o fã, ou que o cara que tá começando, às vezes ele... Na época a gente já achava o máximo. Na minha cabeça eu pensava assim, por que o Charlie Brown é tão grande e a gente não? Por que será? E abriu muitas portas pra gente, né? Foi através dessa demo que a gente começou a tocar em outras cidades, em outros estados. Depois com o primeiro disco abriu Porque mais portas ainda. era ruim, mas era um pouquinho melhor do que as coisas que eram ruins E mesmo. tinha uma parada que Não, que era essa galera se visceral, né? identificava. Sempre foi visceral, assim, As né? letras, né? A galera se pegava muito nas letras. Aí eu me lembro que começou a rolar esse falatório, assim, isso ainda dentro da cena do punk rock, do hardcore, né? De rolar assim, não, porque tem os caras lá do Sul, Fresno, não sei o quê. E o nosso show sempre foi uma coisa muito catártica, assim, e na época já era. Só que era uma catarse de 40 pessoas, 50 pessoas, mas era um negócio intenso, assim. Mas daí pra virar muita gente foi muito rápido. Porque eu O lembro mais difícil é isso. O mais difícil é tu ter os 40, cara. Foi Dos muito 40 rápido. pra 40 mil é um papo. Imagina a gente dando uma entrevista em 2040, assim. Nossa, lá em 2025 a gente achava super bom e era muito ruim, agora sim que é bom. Não, ficou objetivamente bom a partir do segundo álbum. Eu já acho que é meio objetivamente bom, porque assim, conseguimos refinar. Porque o que é gravação, né? Na gravação vale tudo pra que aquilo fique ótimo. Aí ao vivo se vira depois, assim. Então teve até um momento, assim, por exemplo, o Ciano, que é um disco, o terceiro álbum, é um disco que ele é todo certinho, ele é perfeitamente gravado, mas a gente ainda era uma banda de garagem nos shows, Vou fazer assim. uma pergunta aqui, ó. Ah. Qual foi o disco, qual foi o momento da banda, em termos de disco, que a banda ultrapassou o disco ao vivo? Porque isso pra mim é muito importante. Eu acho a Fresno A gente hoje... ficou melhor que o Eu já disco. respondendo, eu acho a Fresno hoje... Apesar dos discos, eu ser fã dos discos, a gente é melhor ao vivo do que nos Acho que foi discos. quando o Guerra entrou na banda, tava puxando o saco. Não, sério, assim... Mas aí parou de ser também, cara. Não, eu quero saber Ou porque... seja, tu piorou os discos. Não, acho que foi ali no...
acho que é difícil de dizer, porque o que faz um show ser massa, né? Às vezes é a galera que faz o show ser massa. Às vezes a banda tá tipo ali também que o bagulho tá indo assim. Assim, eu vou falar uma coisa bem técnica. A banda entrou nos eixos quando a gente passou a tocar no clique. A gente começou a tocar no metrônomo, porque a gente tocava as músicas muito rápido e isso prejudicava a maneira que eu cantava. Sim. E às vezes até o sentimento. Quando a gente passou, é que éramos moleques sem noção alguma de como os shows das bandas que eram grandes. Na nossa cabeça não existia isso. Aí quando a gente nem percebia que a gente tocava as músicas, literalmente, às vezes era quase tu ouvir um áudio no e-mail, assim, e às vezes era quase ouvir um áudio no 2. E aí quando a gente meio que cravou a banda no relógio, assim, mesmo que a gente ainda tivesse dificuldades técnicas em todas as áreas, nossa, a música, de repente, ela, tipo, ganhou um contraste, assim. E tudo isso foi por causa do Polo. Exatamente. Que tinha um tecladinho no início, né, que a gente colocava no VS, então verdade. teve que colocar a banda no grid. Mas no fundo, assim, as pessoas que vão em show nosso acabam saindo impressionadas, em grande parte, a primeira coisa que essa pessoa fala é assim, o público de vocês é o instrumento que dá a cola toda, e mesmo quando a gente era toscão lá, o público sempre foi um negócio, assim, de as pessoas ficarem chocadas. Então, sei lá, o primeiro cara que foi o nosso empresário, que é o Lelê, ele não necessariamente viu o show e falou assim, meu Deus, esses caras tocam muito. Foi tipo assim, ó, esses caras estão se comunicando num nível muito profundo com essas pessoas e eu quero ganhar dinheiro. Não, tô brincando. Comunicação Vamos vender ovo de Páscoa pra esses caras. Não, mentira, pô, Lelê, um beijo. E aí, então... tinha ali um bagulho que é meio que mais importante, sim, né? Porque todo mês sai de uma escola de música aí, ou de uma facul, gente sabendo tocar tudo e tal, mas a comunicação ali com o fã, que ocorre somente porque a gente escreve músicas do jeito que a gente escreve, isso aí não tem jabá que compre, né? Não tem empresário que faça, não tem. E a gente é só privilegiado, assim, de ter encontrado esse canal e de nunca fechar ele, né? Vocês se fazem uma banda muito nostálgica por ter uma relação tão fiel com os fãs, assim, desde o começo, que vocês disseram. Como que é pra escolher o set list na hora de subir no palco? Porque vocês querem tocar as novas, são as músicas de trabalho e tudo mais, mas os fãs também querem aquelas que A vocês gente não briga, gostam. às vezes sai uns socos. A assim, gente pega uma academia, tipo Gaviões, cada um escolhe uma arma branca, não muito letal. Tá. Não, é assim, ó, tem Taco de bacon, 15 de músicas, madeira. cada um escolhe 5. Não. Cara, é bem equilibrado, assim. Cada vez mais... Fala. A Não, escolha, é eu ia dizer que trabalhar- a escolha ela não é nem... Que às vezes as pessoas podem pensar que a escolha é meio puro show. As escolhas são feitas meio que antes da turnê começar. Mas Tem a gente vai muito mudando pouca poucas variação, coisas. mas tem pouca variação. Mas quando varia durante a turnê. é querendo trabalhar uma curva dramática que funciona quando a gente vê, assim, a gente toca e vê que isso vai sendo construído. Tudo é muito construído pelo Mas sentimento o também, jeito, assim, eu acho que cada vez... O jeito mais fácil de se construir um setlist é sendo o mais frio possível e analisando, assim, que pessoas vão no show, Qual show? qual o perfil das pessoas, que show, que outras bandas têm, qual música que tu percebe que as pessoas ouvem muito em casa e que todas lá, as estatísticas vão nos dizer. E não é que, tipo assim, tem que rolar, então assim, pega essas 20 e toca essas 20, mas às vezes, aqui a gente precisa botar uma bombada, aí tu vai lá e pesca dessas 20. Pô, mas essa aqui casa bem com essa aqui, que é a 80ª música mais bombada, mas Mais que no orna. show ela é foda. Isso. Então, assim, às vezes a gente começa a construir reputações para músicas só porque a gente mete elas muito no show. Qual a Medley música de- mais subestimada pelo público de vocês acham? Partindo disso, então. Mas Não subestimada. subestimada. Vocês acham boa demais e a galera fica tipo... A gente não liga muito quando a galera fala. Inclusive, às vezes eu vejo assim, vários fãs falam assim, só eu que não gosto De de qual? tal música. Qual? Não, sei lá, um fã fala assim, só eu que não gosto de Natureza Causa, aí eu chego um fã embaixo, cala a boca, só tu mesmo que não gosta. Então, assim, cara, se tu for. E a internet amplifica muito, às vezes, as vozes das pessoas e. Tu podia também não ficar 6 horas por dia no Twitter. Mas eu não ia te olho ajudar. mais, eu fico jogando o joguinho. Eu não olho mais o Twitter, essas coisas. Quando eu vejo que é um comentário que vai me trazer feedbacks que eu não estou em temporada de aceitamento de feedback, eu simplesmente não olho. Que nem tô fazendo umas músicas novas e aí tem uns amigos assim que eu mando. Às vezes eu mando pros caras da banda também. Aí tem uns amigos assim que eu mando as músicas, aí eu mandei pra um brother meu e falei assim, ouve aí, cara, não quero feedback nenhum sobre isso, eu só quero que tu ouça, e aí tu pode até anotar se tu tiver um feedback, mas assim, eu não estou em temporada de ouvir o que tu acha disso, aí depois pode até ser que eu já vou estar com elas talvez mais prontas e tal. E sobre o lance, o melhor feedback que pode ter é terminar um show e falar assim, tal música deu muito certo nesse show, tal música
não deu, sei lá. Então é entendendo que aí tu vai construindo um negócio que realmente, aí nesse caso só a gente vai saber, que é esse conhecimento acumulado do que dá certo e o que não dá. Às vezes tem funk, às vezes tem músicas que podem até, às vezes a galera querer muito, mas assim, sendo que o nosso único ponto de contato com o fã, fora encontrar na rua, é a internet, pô, qual porcentagem desses fãs que às vezes a gente tem algum acesso na internet é os 2, 3 mil, 4 mil, 10 mil pessoas que estão num show. Porque, sei lá, eu vou no show do Gilberto Gil, por exemplo. Eu não necessariamente estou lá opinando no setlist dele. Então, assim, quantas pessoas ele não vai ter alcance e não vai saber o que acha. Então, tu não pode também se guiar basicamente por nada. É um bagulho puramente instintivo. E se tu quer ter uma coisa mais infalível, assim, tu vai atrás dos fatos duros e cruéis como eles são. Ó, respondendo a pergunta, já que a gente não respondeu. Uma música que a gente... Não sei nem se é subestimada, mas é uma música que a gente colocou muitas forças nela, fez clipe, não sei o que, insistiu, mas que no show não dava tão legal assim. Era Maior que as Muralhas. Não, mas essa aí eu nunca gostei. O refrão dela muda de letra todos os refrões. O andamento dela, assim, eu e no nunca show gostei não era. nesse sentido. Mas, assim, ó, e eu falava isso. muitas pessoas se identificam com a música, tem um monte de gente tatuada essa música, mas no show em Não si... vinga. Amolecia o povo. A Será que- não sei se o problema era a gente, sensação de colocava no lugar público errado do que show, tinha, não que sei. No fundo não tinha. Tipo assim, ela não... É que eu acho que ela tá num BPM ali que ela não se decide se ela é uma balada ou se ela é uma música É isso. animada. E aí, pensando agora puramente em composição na Tu maldade, nunca falou nada tu que não presta, pode fazer velho, uma só música isso. que cada refrão dela canta uma coisa diferente. Sim. Quer dizer, tu pode, mas tu não pode cobrar que as pessoas decorem. Ninguém Porque elas sabe não vão cantar. decorar, É, porque nem cara. eu decoro. Maior que as Muralhas, a única coisa que se repete é Maior que as Muralhas, mas todos os refrões são diferentes. Aí tu vê que tu tá pegando os fãs na rasteira, tá dando rasteira nos fãs o tempo inteiro, Não, é assim. tipo assim, agora todo mundo, chega a hora de ser Maior que as Muralhas, vai! E aí é Puta, tipo... caramba, e é doido, tipo, vira uma bagunça. tipo, é isso aí, são essas duas Se coisas. ela, se ela andasse pra trás no andamento e virasse de fato uma balada, como é Quando Eu Caí, que é meio que um andamento parecido, talvez... Mas a galera se identifica com a música, tem um monte de gente que tem tatuado essa música, vira e mexe. Não, Apaguem é- suas tatuagens, gente. Essa música não deu muito certo. E qual a música favorita de vocês tocar no palco, pessoalmente? Varia varia. muito. Varia demais, varia demais. Falando por mim, eu gosto de tocar uma música do nosso álbum novo, que se chama Era Pra Sempre, que pra mim é uma música que eu gosto dela bastante, mas principalmente eu nunca sei se eu vou conseguir terminar de cantar ela, porque uma coisa é tu conseguir gravar, né? Outra coisa é tu conseguir cantar ela no show, e aí tem sempre essa camada de nervosismo, assim, e que, enfim, a gente tocou ela já algumas vezes no show, nenhuma vez deu muito errado, mas ela tem uma emoção ali a mais, assim, que eu gosto bastante. Eu gosto muito de Me and You, mas confesso que ultimamente, inclusive no último show que a gente fez com a participação do Milton Guedes, que foi o cara que gravou o saxofone de Se Eu For, Eu Vou Com Você, eu tenho caído nessa música, assim, Gostosinha tipo, é é boa essa. de tocar, né? Funciona, É boa. fácil. Vamos tocar ela agora? Diga. Pode. Se quiser. É difícil. Normalmente as que a gente mais gosta de tocar são as mais recentes, porque elas foram tocadas menos. Não vou responder, eu gosto muito Vai de do Quebra as contra, vai do Correntes. contra. Quebra as Correntes toca 20 anos sem eu falhar gosto. nenhum Então show. eu vou mudar a pergunta só pra você. Diga. Qual música você não aguenta mais tocar nos shows? A gente não tem isso, mas eu talvez tenha. Não aguento mais tocar. Às vezes passa na cabeça, tipo, putz, essa música agora. Bah, os sons vão matar. Vai falar milonga. Ia. Ia? Tá, não, desculpa, estraguei. Não, mas eu nem falei no microfone. Não pode falar de novo, só vou te matar. Ia, os sons vão matar. Mas. Às vezes chega na hora da milonga no show, eu tô meio assim, não sei se era a música que eu queria tocar agora. Ah, sabe o que tu pode fazer? Sai da banda. Carreira solo. Porque Compor isso uma vai música resultar melhor. em violência nas ruas. Vai ter fã com tocha aqui na rua, com aqueles bagulho de varrer grama. Não, assim, ó. Não, Ela é a legal, verdade cara. Não, ó, muitos Ela é anos. legal, Não, cara. ela, A verdade ela é é uma música assim, comprida. É tipo o cara vai fazer uma corrida de 10 km. No início o cara não tá muito afim, mas no final tá muito pilhado. É essa a sensação. tipo isso. No início eu não tô muito afim, mas eu ia pegando embalo e na hora da gritaria eu já tô tipo, isso aí. Eu gosto cara. muito Bom. e eu gosto muito que a gente casou ela com sua alegria ali. Tanto é que essa música desde 2008 foi uma das que talvez a gente menos tenha deixado de tocar. E diga também, Porque né? ela é meio fan Não, favorite diga não, que total. diga veio depois, é. Mas
Tanto que hoje em dia a gente toca ela meio que num pupurri junto de Sua Alegria Foi Cancelada. A galera na internet tava xingando a versão nova, hein? Não sei se chegou até ti, mas... Eu não olho o feedback das pessoas. Essa versão nova do Milonga. Ah, muito bom. Apesar dessa versão nova do show que não é boa. Por quê? Porque Cara, a os gente 5 corta... Porque não é a expectativa das pessoas e não corta nenhum pedaço Não, da aquele música. início que é diferente da versão original. Claro, mas é óbvio. Não, tá. O cara com mas raiva. eu Beleza, então. respeito o comentário do cara que fala, tipo, mas é diferente da versão de... Sim. E Por isso que tu tem o disco pra ouvir não, outra não, versão. não, mas é que... Por isso que a não, mas é pandemia que fala. justamente, às vezes a gente... E eu também, às vezes eu vou num show e eu vejo lá o artista e faz isso com todas as músicas, eu fico Não. muito brabo. Mas com uma música tudo Mas bem, e tu dá uma assim, virada do Tá, avesso. isso não ficou muito brabo Nem quando a é gente tava do avesso vendo. assim, cara. Tipo, é muito sutil as Não, e outra, é um diferenças, minuto diferente e o resto é todo igual. Não, muda os acordes. Muda os acordes e eu entendo alguém que não Ah, gosta tá. de mudar os acordes. Ah, Porque eu não gosto também. Não, não Quando o gosta artista também. muda os acordes das músicas no show, não gosto também. Pô, nem tem VS naquela parte, dá pra tocar, dá pra vir com ela reto Lembra também, eu quando eu a gente acho. foi ver o ao vivo no San Siro da Laura Pausini chovendo? E aí quando chegou na vez do Encante a Labilé, que é tipo a música mais famosa, ela não canta, ela fica dando um discurso até o refrão. E só canta meio que o último refrão. Laura Pausini, você está errada. A sua carreira acabou porque o teu maior fã e crush do Não, Brasil. mas agora que ela lançou uma versão da música do Bad Bunny, foi tipo ontem que ela lançou. Aí, Laura, Aí- agora voltou. Agora voltou. Está Mas perdoada. falando em mudar em acordes, vocês mudaram alguns, porque vocês lançaram a versão deluxe de Eu Nunca Fui Embora. Uhum. E tem versões acústicas e até vozes inéditas. Mas o lance do acústico é justamente aqueles acústicos que a gente até batizou de sabor churrasco. É justamente não mudar absolutamente nada, é fazer a música como se ela estivesse sendo tocada num churrasco, ou seja, assim, os acordes da Despido música de produção. e tirar tudo. Porque às vezes no acústico ele abre mais espaço para as coisas, aí tu fala assim, nossa, um pianinho aqui, nossa, um violininho aqui, uma bateria mais reta aqui, um coral de crianças, não sei o que, pronto, virou uma Outro pataquada som. de novo. E eu percebo que às vezes, assim, o que a gente entendeu por acústico é um negócio que é despido mesmo, assim. E aí a gente botou os nomes de sabor churrasco, porque as coisas que são de sabor churrasco galera, são nossa. muito boas. Ele é, Rodinha ele de é aquele violão. cara que chega com violão no churrasco estragando, tocando umas músicas no violão. vai Eu era cantar essa pessoa. Pais e Filhos. Sempre fui. Pais Sempre e fui. Sempre tem. Uhum. Os Legião, os Eu era Legião. essa Legião, pessoa. Não era muito Charlie do Legião, Brown. mas eu era o cara do violão no churrasco. Mas na época a galera parecia gostar. Quando veio o cara ir embora, finalmente o cara foi embora. Você chega e canta logo pra passar logo. Exatamente. Aí depois. Tá, agora eu vou fazer uma espécie de bate-bola com vocês, tá bom? Se vocês tivessem que regravar um clássico brasileiro em uma versão emo, qual seria? Lua de Cristal. Boa. Pensei rápido, pensei bem, hein? Tu foi longe, bicho. Fera Ferida do Roberto Carlos. Eu nem consigo, cara. Mas nem faria na versão emo, faria na versão igual ao do Roberto Carlos. Tieta. Eu tô sem... Agora aguenta coração. Valvo falou por mim. Então tá bom. Se fossem criar um drink chamado Fresno, o que teria nele? Seria sem Lágrimas, com gelo de lágrimas. Lágrimas congeladas. Algo que fosse tipo um rímel, assim, uma tintura de polvo. Gin, que é uma bebida triste. Perfumada. Cara, não Uma ia bebida beber a bebida triste. fresca. Diluído em... Aí tem que ter uma coisa um pouco unicórnio, assim, dividido em aqueles refrigerante bem vagabundo, vermelho, Colorido, assim. né? É uma groselha. Groselha. Tipo, Estraguei um o xarope drink. de babalu. Tava assim. um baita de um gin tônica bom e a gente estragou. Não façam isso em casa, Pô, crianças. mas tem um xarope de chiclete. babalu. Então, Tipo seria isso, isso, ó. é, Tintura é. de polvo, gin tônica e bagulho de chiclete. R$400 o drink. É, não sei se ia vender Tinta muito, de mas... polvo. Ah, pode É bom. estourar uma bique ali também, vai ser a mesma coisa. Quem da banda ganharia um reality show? Tipo um BBB? Cara, eu acho que... Eu seria aquele cara que a galera não ia dar muito bola, ia ficar umas 5, 6 semanas Planta. até perceberem, pô, esse cara não faz nada. O Planta. Planta. É, o Planta. planta. E Mas o os Guerra ia os brigar plantas desde o sempre primeiro ficam. dia. Ele tem potencial, assim, Guerra. ó, Barraqueiro. tem duas pessoas que eu acho que ganhariam. Ou eu ou o Lucas. Eu, porque eu ia brigar e a galera gosta de A briga. galera gosta. E eu sou assim, eu sou confusão, mas sou gente boa, Mas então tu acho também que eu podia tenho... ser tu é o melhor candidato pra ser eliminado na primeira Não, semana ele ia também. ser meio Gil do Vigor Não, total. eu acho que eu poderia ir pra final, Gil do Vigor é bom. mas o Lucas, ele tem uma coisa que é, ele não cai na... Eu não vejo ele caindo na confusão, assim, tipo, ele é um cara que pensa muito.
e eu sou um cara muito de agir. Mas Deus me livre participar de um reality desse, assim, de ficar nas mãos de editor, pelo amor de Deus. Vai que os caras decidem assim, vamos vilanizar esse guri aí. Não. Aí os caras que vêm em pay-per-view falando, nossa, isso é tudo edição, não sei o quê. Não tem nada a ver, mas aí 90 milhões de pessoas que vê lá o bagulho assim, esse cara aí é um arrombado. Você que já é famoso, já tem algum sucesso na sua vida, não vá, quase nunca dá certo. Só no primeiro Big Brother deu toda certo. a classe dos editores do Brasil. Os editores do Big Brother, nossa, mano, aquilo ali... Eles são ótimos, né? Tanto que eles conseguem mudar completamente a história. São bons editores. Eles são bons editores. Se a banda tivesse que escolher apenas uma música pra representar toda a carreira, qual seria? Maior que o cara vai todo Milonga que as muralhas. Seria... Quebra as correntes. Quebra as correntes? Pra representar, tipo, numa Olimpíada, tipo as Olimpíadas de 1912, que tinha música. Não é a melhor música, é uma música que representa bem os 25 anos da banda. Eu escolho Quebra as correntes. Não! Cara, posso falar uma coisa? Eu acho que Era Pra Sempre. É a música que eu fiz assim, essa música só a Fresno consegue fazer essa música eu desse acho jeito. Porque assim, seria uma forma da gente mostrar, assim, da gente Gosto de Quebra as correntes. Falar tudo da banda, assim, tá ali. E ao mesmo tempo também ela tem a coisa nova, assim, do refresh, assim. Então, eu acho concordo com o Guerra nessa aí, hein? Né? E ela foi feita muito com esse pensamento, assim, ela tem as partes, ela tem o drama, ela tem um momento bonito, ela tem uma hora que fica pesado, ela tem tudo explode. Que tinha desde o começo da banda até hoje. A primeira música da Fresno, que teve cara de Fresno, que aí não parecia outra coisa, é uma música chamada Stonehenge, que de fato é uma música que vem um verso calmo e vai ficando cada vez mais e demora 4 minutos pra, tipo, explodir tudo. E pra mim, música era isso, só tinha esse formato de música no mundo. E era só assim que eu fazia. Então as primeiras músicas todas tinham isso. Elas não tinham nenhuma estrutura normal, assim, verso, refrão e tal. Mas em todos os discos, alguma música com esse perfil existe. É impossível ter um álbum da Fresno que não tenha uma música meio que nesse naipe, assim. É meio que a fórmula secreta de vocês. Não é secreta, mas a galera tenta fazer, às vezes, talvez... Nem sei se tentam fazer também. Mas, enfim, que tem essa coisa do crescendo eterno que vai te entregar lá no final. Ou seja, uma música que não é necessariamente a coisa mais pop do mundo, porque quem ouvir tem que estar querendo... que eu tô tem que ir carregando a pessoa pela mão. Milonga é uma dessas músicas, porque ela também tem essa coisa de ir levando a galera pela mão até uma grande catarse final. Mas eu iria de Era Pra Sempre, eu iria de... Tem várias aí, tem uma no Infinito que se chama Vida, que eu acho que foi o auge dessa condução de maluquice, que ali no caso é meio que 3 músicas, assim, porque eu tava com a cabeça muito nos musicais e tal. E é uma música que tem muito isso, mas eu não consigo muito cravar uma música assim. Cada música que eu falo eu me lembro de outra. Ou seja, seria qualquer uma menos Quebrando as Correntes, só pra te contrariar. Exatamente. Claro. Esse foi o resumo da ópera. Não. Um talento escondido de cada um de vocês. Escondido, Uma mas vez assim... aqui e mexeram a orelha. Escondido pra quem? Pro grande público. Exato. Guerra lava a louça muito bem. Eu sou dona de casa e chupa Rodrigo Hilbert. Diga aí. O cara construiu a própria casa. Não, mas não tem pra ele. Manda ele lá em casa pra ele ver como é que é. Pra ele aprender. O Vavo, ele joga aquele jogo que tu vê uma foto de um lugar e tu tem que saber que lugar do mundo é aquilo. O GeoGuessr. Eu joguei muito na pandemia. O Vavo é bom nisso aí. Eu fico divulgando Lucas todas as gamer. coisas. Eu fico divulgando todas as coisas que eu faço. E aí eu não tenho talento escondido nenhum. Mas tu é meio gamer, assim. Mas nem chega a ser um talento, porque eu não sou necessariamente bom, né, naquilo. Não é? Não. É só um Eu tô na fase barista agora, então eu sou um cara que tira bons cafés na minha casa. Mas também não é um talento aquele que tu me entregou no último também ensaio. Não é um talento escondido porque eu mostro pra todo mundo. Aquele que tu me entregou no ensaio, tu julga um bom café? Eu não preciso nem ter um talento pra mostrar ele, é só tá fazendo. Só pra ficar mostra. claro, a água acabou no meio e ele seguiu a xícara fazendo com uma água nova. Foi um café Ou seja, ruim. Ele misturou né? 2 levas de água. Aí ficou amarguinho. Fala isso pros experts em café. Isso é um defeito da Vamos ver máquina. se isso é... São defeitos da máquina. Trilha sonora de qual filme vocês gostariam de ter escrito? Nossa, eu gostaria de ter escrito a trilha sonora de um filme desses de conquista aos poucos, assim, de uma coisa que parece impossível, tipo Karate Kid, ou de um anime nesses naipes também, com certeza. Eu vou perguntar aqui o nome, aquele é Baby Driver? Baby Driver. Aquela trilha É ali pra absurda. mim é tipo, a oportunidade de fazer uma trilha que é sincada assim, um tempão no começo. Eu me lembro de ficar sem ar
assim, toda aquela cena do começo ali do filme, tipo, é um negócio absurdo, assim, é muito legal. Eu gosto. Eu não sei. Eu gosto de... Eu não vejo filme. Eu não gosto, nem série, Eu não nada, sei. então tá bom. Eu não sei. Não sabe? Então tá bom. Queria muito agradecer a presença de Pô, a vocês. última Aê. resposta foi eu não sei, Eu não Vavo. sei. Foi eu não sei. Desculpe, mas não sei. Terminou dessa forma. É que eu fiquei na dúvida se é uma trilha que já existe, que era pra eu ter escrito, ou escrever uma trilha inteira pra algo Ou que seja, aconteceu, ele tá criticando ignorando- a tua forma de criticando a fazer minha perguntas. pergunta? É, tá criticando Tá a Uma criticando pergunta. minha pergunta meio pergunta. dúbia. Tá colocando A pergunta carimbar os era, lençóis. qual trilha você gostaria de ter escrito? Uma trilha que já existe. Sim. Entendi. Ah, Não sei também, mas eu agora também eu entendi a respondi pergunta. errado, mas é isso aí. Mas vale também. Mas o Karate Kid, ele já existe, É. entendeu? Aí você poderia ter escrito. Não. Tudo bem. Essa música É, eu excelente. gostaria. Péssima É. pergunta, então. Então a gente vai É. encerrar dessa forma, tá bom? Muito obrigada. É bom que a gente aprende onde melhorar, Começou né? bem, mas foi decaindo. É, isso. É tipo as músicas da Acabando, Fran. chegou lá no É, final, já tinha que acabar mesmo. E pra quem ficou até aqui, vocês vão cantar o quê? Não faço ideia. Nossa Ah, música de se eu trabalho. Novo né? lançamento. Se eu for, eu vou com você. Nossa música nova aí. 1, 2, 3. Deixa eu fazer uso medicinal da tua companhia. Doente eu tô na tempestade, buscando calmaria. Quando eu voltar, não vai me estranhar. Eu ainda sou eu, o mesmo apesar de um monte de coisas que eu não pude evitar. Não deixa, não deixa, não deixa. Não deixa eu ir embora, pois não é hora de dar adeus. O teu caminho é pra sempre entrelaçado com o meu. Às vezes preciso de tempo, pra eu voltar a ser eu. Não vou embora, pois não é hora de te perder. Eu nunca fui embora só se for com você. Se eu for, eu vou com você. Se eu for, eu vou com você. O cara que já sabia de tudo um dia se ferraria. Ele aprendeu da pior maneira a conviver com a sua apatia. Quando eu voltar, não vai me estranhar. Eu ainda sou teu, até você enjoar. E como outras coisas não ter onde guardar. Não deixa, não deixa, não deixa. Não deixa. Não deixa eu ir embora, pois não é hora de dar adeus. O teu caminho é pra ser